Há casas que abrigam reis e tesouros, mas há uma casa construída não para conter o eterno, mas para lembrar aos homens que ele desceu. Não foi erguida por espadas, foi tecida por promessas. Davi sonhou, Salomão cumpriu. Jerusalém respirava expectativa. O Monte Moriá aguardava. Nenhuma ferramenta ecoaria em suas pedras. O silêncio era sagrado. Salomão, jovem e coroado, segurava os pergaminhos. Seu pai não pôde construir. Suas mãos haviam derramado sangue. Mas Deus redireciona o instrumento. Não tu, disse o Senhor, mas teu filho edificará. A promessa não morreu. Ela esperou. E agora, nas mãos de Salomão, os planos ganhavam vida. Cada côvado traçado no céu antes de ser riscado na terra. A construção não era arquitetura, era liturgia. Não sobre pedras, sobre presença. Davi estava deitado, fraco, mas seus olhos brilhavam. Chamou o filho. Entregou mais que uma coroa. Entregou um sonho. Eu tinha no coração edificar uma casa ao nome do Senhor. Mas ele me disse, não tu, porém terás um filho de paz. Salomão recebeu os planos com ambas as mãos. Eram instruções divinas. Nenhuma grande obra nasce isolada. Enviou mensageiros a Hirão, rei de Tiro. A mensagem era clara. Faze comigo como fizeste com meu pai. Hirão respondeu com reverência. Em troca de trigo e azeite, vieram cedros do Líbano, artesãos que dominavam o ouro e o bronze. Os navios fenícios atracaram em Jope. O cheiro de cedro se espalhou por Jerusalém. 7 anos. Foi esse o tempo que a construção levou. 7 anos de silêncio. Salomão mobilizou mais de 180 mil trabalhadores. Não era um canteiro de obras, era um exército de adoração. Cada homem sabia. Não estamos erguendo um palácio, preparamos uma morada para o Santo de Israel. As pedras eram marcadas na pedreira, numeradas, medidas. Quando chegavam ao monte, não precisavam de ajuste, apenas se encaixavam, como um corpo. Deus não queria ruído, queria reverência. A obra não era sobre velocidade, sobre ordem. Cada viga polida com óleo obedecia a um padrão divino. O templo não foi construído, foi montado. E quando a última pedra assentou, o silêncio foi a prova da santidade. No Monte Moriá, nenhum ferro foi ouvido. Nenhuma serra rasgou madeira. Cada peça preparada longe do altar, trazida já perfeita. Quando se encaixava, o silêncio gritava: Deus habita aqui. Os pedreiros trabalhavam com cinzéis de bronze, ferramentas mais suaves, mais lentas, mais reverentes. O suor escorria, mas ninguém reclamava, porque sabiam. Não cortamos pedra, preparamos o lugar onde o céu tocará a terra. Salomão visitava o canteiro, não como rei, como servo. Tocava as pedras, aprovava cada detalhe. Os cedros chegavam do Líbano, madeiras de mais de 30 metros, perfumadas, resistentes. Cada viga inspecionada, cada nó avaliado. Os carpinteiros trabalhavam sem pregos, usavam encaixes, juntas perfeitas. Madeira encontrando madeira como mãos que se unem em oração. O tempo passava. Chuva, sol, vento. A obra continuava. Porque a promessa não conhece cansaço. Quando as paredes atingiram a altura certa, os trabalhadores choraram. Não de exaustão, de realização. Tinham tocado o sagrado com as próprias mãos. O templo exterior estava pronto, mas o verdadeiro trabalho começava agora. Deus não habita em paredes, habita em santidade. Os sacerdotes preparavam o interior. Vestes brancas lavadas, utensílios polidos. Cada detalhe era uma oração. Salomão observava de longe. Seus olhos brilhavam. O sonho do pai virava realidade.
Mas ele sabia, a verdadeira consagração ainda não viera. Porque uma casa pode ser perfeita por fora, mas só é santa quando Deus decide preenchê-la. As portas de oliveira se abriram, revestidas de ouro puro, entalhadas com querubins, um portal entre o comum e o sagrado. O salão principal se revelava, paredes de cedro entalhadas com flores e palmeiras, tudo coberto de ouro. Não havia 1 centímetro sem valor. O candelabro de 7 pontas brilhava, ouro batido, uma única peça. Chamas dançavam suavemente, luz que não ofusca, ilumina. A mesa dos pães estava posta. 12 pães, 12 tribos, 12 lembrites. Deus não esquece seu povo. O altar de incenso fumegava. O aroma subia. Oração em forma de fumaça. Cada grão era uma súplica. Mas o verdadeiro coração estava além do véu. O Santo dos Santos. Um cubo perfeito. 20 côvados em cada direção. Simetria divina. 2 querubins de ouro maciço. 5 côvados de altura. Asas abertas, tocando-se no centro. Faces voltadas para baixo. Não olhavam para os homens. Olhavam para a arca. A arca da aliança repousava no chão de pedra, madeira de acácia, ouro por dentro e por fora. Os varais ainda inseridos, pronta para partir. Mas agora tinha um lar, o propiciatório, a tampa de ouro puro, o lugar onde a justiça e a misericórdia se encontrariam. Nenhum homem entrava ali, exceto um, uma vez por ano, com sangue, com medo, com esperança. O sumo sacerdote entrava sozinho. Seus passos eram lentos, sua respiração contida. Porque ali, entre as asas, Deus dizia: eu habitarei. Não era um trono, era um encontro. Salomão entrou no santo lugar, não no dos santos. Isso não lhe era permitido. Era rei, mas não sacerdote. Seus olhos se encheram de lágrimas. O Senhor disse que habitaria em escuridão densa. Eu edifiquei uma casa para a tua morada. A casa estava pronta, mas vazia até que Deus a preenchesse. E esse momento chegava. Do lado de fora, no pátio, uma maravilha de bronze aguardava. O mar de fundição, bacia circular, 10 côvados de diâmetro, capacidade para milhares de litros. 12 touros de bronze sustentavam a bacia, 3 voltados para cada ponto cardial. Força, estabilidade, perfeição. Não era para beber, era para lavar, purificar. Lembrar que ninguém se aproxima do santo sem mãos e pés limpos. Os sacerdotes mergulhavam as mãos. A água fria os despertava. Cada gota gritava: santidade não é opcional. Ao redor, 10 pias de bronze, tenazes, bacias, tudo polido, nada comum, tudo separado. A beleza não estava no luxo, na intenção. Cada utensílio ensinava, cada ritual apontava. O altar de holocausto fumegava no centro. Fogo constante. Manhã e tarde, sem falhar. Até o resíduo era santo. Salomão inspecionava cada detalhe. Passava a mão sobre o bronze. Sentia o calor. Sabia. Isso não é ritual. É rendição. Os levitas ajustavam harpas, liras, pratos. O som em breve preencheria o ar. Jerusalém se enchia de peregrinos, tribos de todo Israel. A festa dos tabernáculos chegara. O tempo da dedicação estava próximo. Salomão subiu ao púlpito, ergueu as mãos. O silêncio caiu sobre a multidão. Milhares de corações batiam como um só. Hoje, disse ele, não consagramos um prédio, consagramos um encontro. As trombetas soaram. Os cantores se posicionaram. A arca da aliança foi trazida. A procissão começou. Sacerdotes carregavam a arca. Passos sincronizados. Reverência em cada movimento.
O povo se curvava à medida que passava. Alguns choravam, outros cantavam. Todos sabiam. A presença de Deus se movia. A arca entrou no templo, desceu ao Santo dos Santos, foi colocada sob as asas dos querubins. O lar finalmente encontrou seu habitante. Os levitas começaram a tocar, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O canto subiu, milhares de vozes como uma só. Salomão ajoelhou-se, mãos erguidas. Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra. Ele orou por horas, pediu sabedoria, misericórdia, que Deus ouvisse as orações feitas naquela casa. Ouve, Senhor, no céu, ouve e perdoa. O céu escureceu, não com tempestade, com presença. Nuvens se formaram sobre o templo. Então aconteceu. Uma nuvem densa entrou pelo pórtico, encheu o santo lugar, invadiu o Santo dos Santos. Os sacerdotes recuaram, não puderam permanecer para ministrar. A glória era intensa demais, a presença avassaladora. Salomão caiu com o rosto em terra. O Senhor disse que habitaria em escuridão densa. Eu edifiquei uma casa para tua morada. Não era ausência, era plenitude. Não era escuridão, luz demais para olhos humanos. O fogo desceu do céu, consumiu os holocaustos. Deus respondeu, não com palavras, com ação. O povo viu, prostrou-se, adorou. Porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A casa estava cheia, não de móveis, de glória. Salomão se levantou, abençoou o povo. Bendito seja o Senhor, que deu descanso ao seu povo. A dedicação durou 7 dias, a festa 14. Ninguém queria ir embora, porque quando Deus se faz presente, o tempo perde o sentido. O templo durou 400 anos. Foi saqueado, destruído, reconstruído, mas sua verdade permanece. Deus não mora em templos feitos por mãos. Ele desceu em carne, em sangue, em cruz. O véu se rasgou, o acesso foi aberto. O Santo dos Santos não é mais um lugar, é uma pessoa, Jesus. E hoje habita onde há santidade, ordem e coração quebrantado. Você não precisa ir a Jerusalém para encontrar a glória. Ela está dentro de você. Se crê, é templo. Se ora, é altar. Se ama, é sacerdócio. A casa mais sagrada não tem paredes. Tem nome. E esse nome é Jesus. Qual pedra você precisa preparar hoje para a glória de Deus? Inscreva-se no Fé no Cinema. Comente abaixo. Deus habita onde há reverência. Que a paz do Senhor esteja com você. Até a próxima jornada.